Quarto domingo do tempo pascal, escutemos a voz de Jesus. Sempre na nossa liturgia da igreja, no quarto domingo do tempo da Páscoa, nós temos o chamado Domingo do Bom Pastor, em que a liturgia nos propõe a cada ano um trecho desse discurso de Jesus, em que ele nos diz que ele é o bom pastor. Aliás, a imagem do pastor com a ovelha nos ombros, como nós temos uma representação hoje aqui nesse banner da nossa liturgia, desde o começo do cristianismo, foi uma imagem que se tornou muito especial, porque nós temos evidências da história que nas catacumbas de Roma, lá do cristianismo do primeiro século, nós temos pinturas na pedra, representando um pastor com as ovelhas, Jesus como bom pastor. Também os mais antigos autores cristãos, eles falam desta imagem do bom pastor. Então, para nós é uma imagem muito importante, uma imagem cheia de ternura, por um lado, pois para aqueles que Jesus fala, que Ele é o bom pastor, que Ele cuida, que Ele protege, que Ele dá a vida. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus fala isso, Ele direciona palavras de crítica, uma crítica forte contra os maus pastores, contra aqueles que não conduzem o povo no verdadeiro caminho de Deus. Talvez para nós hoje falar de pastor, de ovelha, de rebanho, seja um pouco difícil, seja um pouco distante da nossa realidade. Até mesmo na evolução da liturgia da igreja com o tempo, se substituiu a imagem do bom pastor quando a igreja passou do mundo rural para o mundo mais urbanizado. Então, ganhou preponderância a figura de Jesus no seu sagrado coração. Então, a imagem do sagrado coração de Jesus. Mas para mostrar a mesma coisa, o amor, o carinho, o cuidado que Jesus tem para conosco. No tempo de Jesus, as três profissões exercidas na área rural, nós conhecemos bem, apesar de, às vezes, fica um pouco difícil discerni-las, mas nós sabemos. São três profissões. A primeira delas, cultivadores de trigo, plantadores de trigo. Por isso que Jesus fala muito de colheita, de plantação, de agricultura, do trigo que morre, para dar frutos, do pão. Então, uma das profissões era o agricultor, aquele que plantava trigo. Outra profissão bem conhecida é a dos pescadores. Nós temos muitos relatos sobre pesca. Jesus chama os seus apóstolos, 4 deles eram pescadores. Jesus multiplica também os peixes. Jesus come o peixe com os seus apóstolos. Então, também é uma profissão que a gente conhece. E o pastor, que hoje nós celebramos, os pastores de ovelhas. Interessante é que Jesus fala sempre a partir da realidade do povo, a partir da realidade que o povo pode compreender. Talvez se esse texto fosse atualizado para nós hoje, Jesus utilizaria outras profissões para falar do mesmo assunto. E Jesus hoje, ao falar que Ele é o bom pastor, Ele se compara a uma porta. Eu sou a porta. Tá, mas o que tem de especial numa porta? Na linguagem bíblica tem. Porque os pastores de ovelhas,
quando chegava a noite, né, então eles sempre construíam um espaço, né, com pedras, cercado de pedras, onde eles deixavam as ovelhas para dormirem. As ovelhas ficavam ali, reuniam vários grupos de pastores, eles deixavam seus rebanhos ali, e tinha então uma entrada do rebanho, a porta. Nessa porta, os pastores se revezavam, uma noite cada um, ficava a noite inteira de guarda para que as ovelhas estivessem bem, para que as ovelhas não fossem roubadas pelos ladrões. Então hoje a imagem que Jesus mostra para nós é justamente essa, né? Os pastores, e ele diz que ele é a porta, né? Por ele passam as ovelhas. A porta significa proteção, significa segurança, também significa acolhida, significa carinho, significa uma possibilidade. Proteção e segurança é bem óbvio para nós também, né? Nossas casas têm porta, né? Para proteger, para trancar, para guardar. Mas também o gesto, uma porta aberta, né? Abrir a porta para alguém, significa um gesto de acolhida. Quando nós trazemos alguém para dentro da nossa casa, nós de certa maneira manifestamos uma certa confiança naquela pessoa. Então veja que a porta tem um simbolismo. E quando Jesus se compara à porta, ele afirma que somente a partir dele, por ele, nós poderemos entrar no rebanho do Pai do céu. É a partir dele que nós poderemos adentrar no reino dos céus. E com isso Jesus critica também ao mesmo tempo os chefes religiosos do seu tempo, os fariseus, os mestres da lei. Eles não entenderam a parábola, mas Jesus disse claramente que eles são ladrões. Por que Jesus os chamou de ladrões? Porque eles tornaram a religião um fardo pesado. Eles tomaram a lei de Deus e tornaram para as pessoas uma escravidão. A lei perdeu a força para consolar os corações das pessoas. Apenas para a gente ter uma ideia, dos 10 mandamentos que Deus revelou para Moisés no Sinai, os chefes religiosos judeus conseguiram desdobrar em 613 prescrições. Alguns dizem que era por causa do tempo que se conhecia que o corpo humano era formado por 613 partes, 613 ossos, para que cada parte do corpo do ser humano tivesse um mandamento da lei de Deus. Mas o fato é que acabaram afundando a religião judaica numa série de cumprir preceitos, né? Fazer isso, fazer aquilo, certo, errado, uma forma muito ritual. Mas as pessoas foram esquecendo do principal. Deus quer a misericórdia, Deus quer o perdão, Deus quer a compaixão. O rito se torna de fato verdadeiro quando ele transforma a nossa maneira de pensar e de agir. Então é isso que Jesus critica. E por isso os chama de ladrões. Também a porta para Jesus nos aponta para um símbolo de um mundo pacificado e feliz. E esse mundo é o mundo que Jesus quis construir. Um mundo em que Ele quer pacificar o ser humano, nos levando a viver a fraternidade, a justiça, o bem-querer e a paz. Mas Jesus não esconde, e são poucos os que conseguem entrar por essa porta. Esta porta é estreita, porque para passar por ela é preciso que nós nos esvaziemos de muita coisa que a gente carrega, e principalmente do nosso egoísmo. Para poder passar por essa porta é preciso aprender a viver o amor.
E na primeira leitura, em Atos dos Apóstolos, São Pedro justamente faz essa proclamação. São Pedro fala para os judeus que estavam ouvindo que eles deveriam se converter, que Deus constituiu aquele Jesus que eles mataram, pregando numa cruz, aquele Jesus venceu a morte e ressuscitou. E aquele Jesus é Deus, né? Então, muitos se arrependeram, se sentiram tocados pela graça e perguntaram para Pedro: então, o que nós devemos fazer? Convertei-vos e recebei o batismo para o perdão dos pecados. Recebei o Espírito Santo. E na segunda leitura, a primeira carta de Pedro nos traz um ensinamento muito importante. Nós devemos aprender a sofrer por ter feito o bem, a exemplo de Jesus. Porque quando a gente aprende a sofrer por ter feito o bem, nós temos uma das raras ocasiões em que o nosso amor ele é gratuito. Muitas vezes nosso amor é condicional, né? A gente ama, mas espera ser amado. A gente ajuda, mas espera do outro, né? Tem uma expectativa que o outro tem que me ajudar. Quando eu precisar, ai de você se você não me ajudar. Você está na minha caderneta. Tenho aqui um contrato com você, né? Você tem que me retribuir. E quando as pessoas não retribuem, quantos que ficam decepcionados, né? Ai, padre, eu esperava tanto de fulana. Me deixou muito triste, muito decepcionada, porque eu não pensei que ela iria fazer isso comigo. Eu não pensei que ela iria agir dessa maneira. É a expectativa. Aí a gente mostra que o nosso amor é condicional. Eu dou, mas espero receber de volta um dia. E hoje São Pedro, nessa carta, nos fala: aprendamos a viver o amor verdadeiro. Aprendamos a sofrer por amor. Aprendamos o amor que vem de Jesus. Ele só fez o bem, mas recebeu muitos males. Mas esses males em nada mudaram a decisão de Jesus de amar. Até mesmo no alto da cruz, em que motivos de sobra ele teria para nos odiar, mas ele ainda teve forças para não deixar o ódio entrar no seu coração. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. São Pedro diz aqui que Jesus não mentiu, Jesus não desejou vingança, Jesus não usou de violência. Amar é dar a vida por amor. E é um exercício a ser feito cada dia. Nós temos que aprender a cada dia a morrer para nós mesmos, para colocarmos em prática este amor que Deus nos ensina. Peçamos ao nosso bom pastor que nós possamos ter um coração aberto, ouvidos atentos para ouvir a sua voz. E que possamos cada dia nos exercitar na busca deste mundo novo. Este mundo que é possível quando nós aprendermos a viver o amor nas nossas atitudes. Que o Senhor nos ajude nesta tarefa de cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.